Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. A gente já mostrou aqui no programa uma transição muito interessante. Profissionais que trabalham em várias áreas se candidatam, são eleitos e se tornam deputados. Professores, artistas, jornalistas. Hoje o que nos interessa é saber como o setor empresarial se relaciona com a política, de que maneira ele se torna representado aqui. E o principal, como acontece o combate a um dos maiores entraves da competitividade das indústrias brasileiras, a burocracia. E quem vai nos contar é Ábido Haddad, vice-presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo e ex-deputado estadual constituinte. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no Memórias, é um prazer. Prazer todo nosso. Como é que acontece essa questão da transição mesmo de um empresário, um representante do setor da indústria na política? Como é que aconteceu isso na vida do senhor? É uma história, né? Eu sempre participei, fui muito ativo nas entidades e fiquei na associação comercial durante muitos anos. E na época o nosso presidente Paulo Maluf foi candidato a governador, se elegeu e convidou a maioria dos membros da associação comercial para fazer parte do executivo. A princípio nós recusamos, mas depois meu pai, que estava tudo entusiasmado com essa ideia de participar na vida pública, incentivou e eu aceitei e fui trabalhar com o prefeito Reinaldo de Barros, como presidente da Paulistur. Lá eu fiquei 1 ano, me convidaram para ser presidente da CMTC, que era uma empresa monstruosa. Também não queria ir para a CMTC, já tinha iniciado um trabalho razoável, bom, e eu digo o seguinte, quando você assume um cargo público e vem da iniciativa privada, você é empresário, você sabe quanto custa, tem que se preocupar para atender bem o cliente, tudo isso você dá uma grande contribuição. Eu até digo o seguinte, que passa a ser rei na terra de cego, né? Tem um olho, então ele passa a aparecer muito na atividade, porque ele traz para a vida pública aquilo que ele tem na vida privada, quer dizer, trabalha bem os recursos. Bom, aí aceitei para a CMTC, fiquei lá 1 ano, fiz uma excelente gestão, revolucionamos a empresa em 1 ano. Aí eu fui convidado para ser secretário de Estado, também não queria ser, aí eu fui trabalhar com o Paulo Maluf na Secretaria de Esportes e Turismo e depois de quase 1 ano assumiu o José Maria Marim e ele queria que eu assumisse a Secretaria de Promoção Social. Eu até gostaria, porque eu sempre gostei de desafios na minha vida, mas não dava para ficar 1 ano em cada cargo. Você não repetia, você não melhorava, entendeu? Aquilo que você já fez, aquilo que você criou. E eu não aceitei, ele acabou colocando o nome no Diário Oficial, nomeando, e eu fiquei 3 dias na Secretaria de Esporte e Turismo e falei, eu volto para casa ou eu fico aqui, não vou assumir lá. Acabei, ele cancelou o ato e eu fiquei mais 1 ano lá. Depois disso eu voltei para a minha empresa. Não fui candidato, normalmente você é candidato sempre quando você sai de um cargo público e o seu nome está em evidência, né? Voltei para a minha empresa e 4 anos depois eu fui convidado a ser candidato a deputado estadual constituinte. Quer dizer, essa experiência no Executivo aconteceu antes da experiência no Legislativo. Interessante porque geralmente é o contrário. É verdade. Geralmente as pessoas têm alguns mandatos, ou um mandato aqui, são convidadas para ocupar uma secretaria, enfim. No caso do senhor foi a ordem bem inversa, né? E com 33 anos de idade. Fui secretário de Estado com 33 anos. E a gestão de uma empresa, eu imagino, deve ser bem diferente da gestão do que é público, né? A gestão da administração pública. Aonde é a maior diferença, deputado? Você sabe o que acontece? Você, na sua empresa, quando você é empresário, você precisa comprar o produto ou fabricar o produto, colocar uma margem, depois se preocupar em vender, quer dizer, você tem que comprar, pagar e depois vender. No governo, você não tem que se preocupar com recurso, buscar recursos, porque são os impostos, é a população que contribui e você só tem que gastar. Tem que ser bem gasto. Tem que ser bem gasto. Então você tem que ter critério.
Como você muitas vezes pode perder até noção de gasto, porque você dá 1 milhão para um, dá 2 milhões para uma entidade, para uma prefeitura, e eu fazia sempre as contas em salário mínimo, que era para não perder a noção do valor do dinheiro. Do valor. E para mim é o seguinte, era tudo caro, porque eu comparava com aquilo que eu comprava ou sabia do mercado, noção de mercado. Então, a gente conseguiu fazer uma boa gestão porque houve um critério muito grande. Além disso, eu tive a oportunidade de levar algumas pessoas para a minha equipe. Eu procurei levar pessoas de mais idade, alguns aposentados. A questão da experiência. Experiência é um exemplo. Você vai colocar no recursos humanos uma pessoa de idade. Porque amanhã chega uma funcionária e diz que tem uma cólica que precisa de ajuda, ele sabe o que é isso, ele entende, entendeu? Se um funcionário tem uma necessidade, ele já passou por isso. Então, alguns cargos, como auditoria, como recursos humanos, eu convidei pessoas aposentadas e que também o salário público ele aceitava, porque ele ia mais por prazer, por orgulho, por contribuição. Nossa, que interessante o senhor dizer isso, porque a gente sabe que o país enfrenta uma grande dificuldade com essa questão do envelhecimento. Às vezes parece que a gente nem pode envelhecer aqui, porque sai totalmente do mercado de trabalho. Mas você não pode esquecer os jovens para a linha de frente. Então, tudo que era atividade que você demandava, viagem, atendimento rápido, organização, você trazia os jovens. Então, também tivemos bons resultados disso. O senhor teve uma liberdade muito grande, então, ali nessa hora. Você sabe uma coisa, você não são muitas pessoas. Você precisa ter pelo menos, sei lá, numa secretaria, 10 pessoas em que você confia, que você sabe que não vai fazer coisas erradas e que estão lá como você, por amor, para contribuir, para deixar o nome para a família, para deixar o nome para a história, essa é a coisa mais importante. Então, nós tivemos sucesso como secretário de Estado e nos relacionamos com todos os prefeitos. Eu era o único secretário que atendia os prefeitos todas as quartas-feiras, das 6 da manhã às 10 da noite. Era uma média de 70, 80, 90 prefeitos. Pedindo. E a nossa obrigação é dar. Cidades com 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, o prefeito tem muita dificuldade. E lá ele nunca saía de mão vazia. Se eu não tivesse condições naquele momento, recurso financeiro para atendê-lo, para construir uma piscina, um ginásio, uma praça, ele levava 10 jogos de camisa, 10 bolas, quer dizer, ele não saía de mãos vazias. É que a questão do esporte, né, o senhor foi secretário de esportes, está muito ligada à questão da educação. Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante você usar a educação, o esporte para incentivar a educação. Ferramenta de educação. E a avaliação que o senhor fez dessa experiência? Foi muito quando boa. Deixou a secretaria? Foi gratificante, foi boa. Voltei para a empresa, fiquei mais 4 anos. E voltou depois, diferente, deputado? Não. Na minha ausência, meu irmão assumiu a empresa. Quando eu voltei, ele logo me voltou na minha sala, porque quando eu saí, ele ocupou a presidência. E quando eu voltei, eu fui numa sala pequena, queria só acompanhá-la, porque ele fez uma boa gestão, mas passou uns dias mais, ele chegou lá e falou, a sua sala é aquela lá, e eu sou mais velho, né? Acabei voltando à presidência da empresa. Só para a gente explicar, então, para as pessoas que estão acompanhando a memória, o deputado preside quantos anos faz? Mais de 50? 54 anos, uma das maiores indústrias de componentes eletroeletrônicos do país, uma empresa de família. De família. Meu pai que começou, eu assumi a empresa com 18 anos. E desde então, acumula essa experiência na gestão da iniciativa privada. Sem dúvida. Agora, o senhor disse que passou então pela secretaria e depois veio o desafio da candidatura a deputado aqui a deputado. Que o senhor também não pensava. Não pensava, porque se eu tivesse esse destino, essa vontade, eu teria saído assim que eu era secretário. Já na sequência. Porque o nome estava na imprensa, no relacionamento com os prefeitos, nos atendimentos. Normalmente você sai candidato depois que você passa por um cargo público, que o seu nome está em evidência. Aí eu fui candidato, não gastei na minha campanha, fiz uma campanha assim,
bem econômica. Eu contei com muitos amigos, eu fazia reuniões diárias em São Paulo até quinta-feira, depois fazia reuniões no interior, visitando 6, 7 cidades. Visitava o prefeito teve um bom relacionamento comigo, um bom atendimento, respeito ao cargo dele. E muitas vezes você tinha candidato daquela cidade, da cidade, e o prefeito falou, olha, não posso trabalhar para você, mas vou arrumar um vereador. Aí me buscava lá um vereador e me arrumava votos. E eu realmente, sem ter ter conseguido recursos de empresas, de empreiteiras, tudo, não. Minha campanha foi muito, muito simples, mas com resultado. Consegui me eleger. O senhor teve mais de 22 mil votos. Isso mesmo. E foi uma época que nós fomos candidatos pelo PDS. E naquele ano, no Brasil todo, o PMDB tinha até uma campanha de ponta a ponta. Fez os governadores, só um estado ficou sendo do PDS, os outros estados foram todos do PMDB. E a bancada do PMDB foi grande aqui na casa, nós éramos 20... A bancada do PDS? Do PDS foi pequena na casa, nós éramos oposição, e uma bancada pequena, mas nós somos atuantes. Pequena de quantos, boa, mais ou menos, o senhor lembra? 20 deputados. 20 deputados. Eram 84 deputados, o PMDB tinha grande maioria. maioria, o PT tinha perto de 10 deputados, mas a gente conseguiu fazer um trabalho razoável. E aí não decepcionando os nossos eleitores. Aí começou uma nova experiência na vida do empresário que já tinha sido secretário. É isso aí. E como é que foi? Olha, foi boa. Eu assumi a presidência da Comissão de Esportes e Turismo, porque eu vim dessa área, tá? Tive uma participação razoável. Você sabe, quando você é oposição, você não tem tanto espaço, você tem muito projeto e menos realização. Mas a gente, como eu falei agora há pouco, não decepcionou aqueles que acreditaram na gente. Teve um episódio assim muito grande durante a minha gestão, foi o caso da raspadinha. A raspadinha você não lembra, porque você não tem idade, mas era um processo de impressão de um cartão dessa chamada raspadinha, lotérica raspadinha. E na época eu era vice-líder na bancada, e os empresários vieram fazer uma reclamação aqui, o nosso líder da época encaminhou para mim, e era que a indústria brasileira gráfica estava sendo preterida porque iam fazer importação desses bilhetes. Aí eu prometi estudar, analisei, recebi as informações, e realmente era uma coisa assim que não era de bom para o nosso estado. Não a implantação, mas a forma da implantação. Eles iam importar por um preço astronômico. Uma empresa que estava envolvida com isso era formada por 2 portugueses que já tinham sido presos pela Polícia Federal. Negócio meio enrolado. Muito enrolado, muito enrolado. E aquilo deu uma CPI, e na verdade, você sabe, numa CPI, eu fui muito ético. Eu não fui daqueles que acusa para depois esperar a pessoa achar a defesa, não. Eu procurei realmente as pessoas da época que estavam envolvidas, tanto parlamentar ligado ao presidente da Caixa Econômica da época, e avisando ele que eu tinha recebido uma denúncia e que daria oportunidade de defesa antes realmente de levar para plenário, levar ao público. Se comprometeram de nos dar informação, mas passou o prazo e muito que a gente tinha dado, e que ele tinha pedido também, que a Caixa Econômica tinha pedido, e a gente acabou fazendo essa denúncia. E o meu primeiro ato foi pedir ao governador da época para que ele não assinasse o contrato. E aí? Assinou. Poxa. Quer dizer, a gente não denunciou, não falou de falcatrua, não falou de nada, de rolo. Nós simplesmente pedimos que não era de interesse público aquele contrato. E já sabiam por que é. Quer dizer, a bancada da situação já sabia. Aí a gente teve que prosseguir. Mas o senhor se sentiu derrotado, assim, ou só frustrado, decepcionado? Qual foi o sentimento não me senti, da época? não me senti. Até algumas pessoas acham realmente que eu fui perseguido, porque realmente eu recebi telefonemas em casa, de ameaça. Na época, o Romeu Tuma, que era o delegado da Polícia Federal, esteve na minha casa,
e estava grampeado realmente o telefone, mas eu acho não que é eu cumpri. perseguição, Eu acho não que eu foi cumpri. perseguição? Eu diria o seguinte, as pessoas têm que defender realmente aquilo que fazem, né? Então, eu faço as coisas certas, faço com ética, nunca decepcionei ninguém, nunca fiz nada errado, nunca permiti que fizessem, enquanto tinha cargo executivo, fizessem rolos, falcatruas na secretaria, nas empresas que eu presidi. Dizer que nunca houve é impossível, mas era muito difícil fazer alguma coisa errada porque a gente policiava tudo. Mas outras pessoas acham que isso é normal. Pode fazer, sentem que pode fazer. Mas no fim, as pessoas envolvidas todas caíram do governo. O presidente da Caixa Econômica, 2 diretores, um secretário de Estado, que era presidente do Banespa, ele foi para a Secretaria de Comércio e Indústria para ter imunidade, mas mesmo assim chegou no ápice de que não tinha como. Então, saíram do governo. Então, isso foi um momento... De certa forma, foi confortador. Foi assim. Confortador. Não foi confortador, viu? Eu gostaria de que não tivesse acontecido isso, não gostaria de ter participado disso. Eu gostaria que todos tivessem o mesmo ideal como eu, de servir. Entendeu? Esse era o objetivo. Você vai para servir, você não vai para se servir. Então, isso não agrada. Quer dizer, eu não falo com prazer. Mas teve os lados bons que a gente pôde fazer, projetos que nós não conseguimos aprovar há 25 anos atrás e que você vê recentemente medidas da Presidência da República. Conta pra gente no próximo bloco, então, quais são esses projetos que eu quero saber. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí. Até já.